Aí ele já fez você ser dono desse terreno. Mas para receber a escritura definitiva, vai pagando com amor, com obediência. Quando você vê que não dá para pagar, corre, Senhor, não vou conseguir pagar esse mês. Que de repente se vira para um grupo de seguidores e diz o seguinte: você tem que me amar mais do que você ama a sua família. Ok. Vocês têm que estar dispostos a morrer por minha causa. E digo mais: se vocês não passarem a vida toda me tendo como a razão suprema de vocês serem, vocês estão condenados. Tá. Então você está diante de um homem que só pode ser duas coisas: ou louco ou Deus. Não tem opção. Ou ele é louco, megalomaníaco e esperto, porque enganou 3 bilhões de pessoas, é a quantidade de cristãos que tem hoje. Ou ele é o que ele diz. E hoje à noite você tem que decidir isso. Quem é Jesus para você? Porque pensa no que ele está reivindicando. Nenhum outro fundador de religião, se é que eu posso chamar Jesus fundador de religião, nenhum outro fez demandas ao menos parecidas com essa. Nenhum outro fez demandas ao menos parecidas com essa. Ninguém. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Hoje eu quero falar aqui sobre algumas situações aqui, no caso de alguns irmãos que voltaram ao cargo, alguns há um bom tempo afastado, mas outros nem tanto. Mas o que é interessante é esse trabalho aí que o Brás desenvolveu aqui numa reunião, né, de rever os casos e voltar e retornar alguns anciãos ali. Aqui eu tenho o nome de 5 anciãos de uma vez só, tá? Não sei, irmão, às vezes a gente fala algumas coisas que acontecem de bom aqui, né, que aí a pessoa fala assim: tá retornando porque tem muita coisa acontecendo errado, ou seja, se não retorna, tá ruim, se retorna, também tá ruim. E outros casos aqui dos religiosos idólatras, é aquilo que sempre vem acontecendo, né? Por mais que eu defenda um evangelho segundo as escrituras, eu até falo aqui, segundo as escrituras, alguns religiosos extremistas atacam, e alguns que saiu da CCB e repudia hoje a denominação, até mesmo se ela melhorar, não vai tá bom, né? Mesmo se ela houver um renovo, vamos supor, consertar várias coisas aí pendentes do passado, também não vai tá bom. Porque eu citei algumas coisas do nosso irmão Salvador na pregação dele e falei aqui segundo várias partes na Bíblia. O pessoal, irmão, eu não consigo acreditar muitas vezes o que acontece, irmão. Eu citei capítulos, citei versículos e não tive o tempo aqui de ficar lendo todo o capítulo. Mas aonde eu falei, sobressaía o contexto. Você entendeu? E aí a pessoa fala assim, ele está usando versículos isolados para defender a heresia do Salvador Bueno. O que acontece? Eu cito o lugar para a pessoa ir lá e ler e ver o contexto. E aí eu vejo um pessoal altamente inflamado sobre a questão de Efésios 2:8 e só fica naquilo. Exatamente o que se diz lá está certo e exatamente o que se diz, principalmente nos livros de Gálatas, também está certo. Salvação não vem por obras. Cristo pagou toda a conta. Só que quando o Salvador fez a alusão ali do tesouro escondido, ele quis dizer ali daquele ato da pessoa comprar o terreno para se obter aquele tesouro para ele. Ele viu o tesouro, escondeu ali de volta e vendeu tudo o que tinha para conseguir aquilo. Aí vem alguém e cita sempre a questão de compra, que está comprando e que a pessoa está pagando. Eu acho que ninguém percebeu a fala dele, que não se paga por obras, nem com coleta de igreja. É algo tão diferente dentro da igreja, que você ouve falar, que Salvador falou nos conselhos, sobre graça, favor e merecido. Salvador falou sobre isso, que não se compra salvação com dinheiro de coleta. Salvador Bueno falou o tempo todo ali da fé, da espiritualidade, a fidelidade. É o que fala em Gálatas. Só que as pessoas não leem Gálatas 6, fica em Efésios 2:8. Que obviamente a salvação não se justifica por obras, né? Mas se justifica, nós nos justificamos pela fé. Então, o que acontece, irmão? É lamentável. Porque Augusto Nicodemos falou aí num vídeo sobre, e ele sendo calvinista, que tantos aí, alguns idolatram, posta pregação, falou sobre as demandas de Cristo, porque se você não obedecê-las, sua salvação já era. Você está aqui na terra ainda, irmão.
Você ganhou a sua salvação através de Cristo, a conta está paga. Mas a sua demonstração de fidelidade a Ele, que você quer mesmo, é a sua fé até o final da tua vida. E o que ela produz, que são os frutos, obviamente, mostra se ela é uma fé viva, né? Se ela é fé verdadeira ou é morta. A fé sem obras é morta. E aí a pessoa lê aquela parte de Tiago também e entende errado, porque pensa que precisa ter obras para se ganhar a salvação. Mas está falando de uma fé que produz as obras por causa dessa redenção, por causa dessa conversão. E aí, se não tem, isso é porque não tem fé. Mas não que você faz obras para se salvar. Aí tem aquelas pessoas que são idólatras, que ainda acreditam em salvação por obras, e tem aqueles que saiu da igreja, que está numa ascensão ao calvinismo, que deixou muitas pessoas doentes, né? Deixou muitas pessoas, infelizmente... o Calvino foi uma grande pessoa que teve lá seu valor no passado, mas hoje se idolatrou. Tem até frases aí de pregadores conhecidos aí que não se pode, né? Só conhece o evangelho através de Calvino. Na verdade, o evangelho é explicado na sua simplicidade, o seu poder através de Cristo. Mas as pessoas estão assim agora, Efésios 2:8 e pronto, acabou. É os predestinados e pronto, acabou. Então, irmão, olha, quando a gente vê, por exemplo, esse problema aqui do vídeo aí, ó, veja aqui, eu vou tentar pôr Augusto Nicodemos, se eles não cortarem no vídeo, né? Ele falando aí da alta demanda, a demanda de Cristo, que é para se salvar. Se não for assim, não vai ser salvo. É um calvinista falando. Vai entender esses irmãos. Veja aí. Nós temos aqui um judeu chamado Jesus, filho de Maria, que viveu há 2.000 anos atrás. Que de repente se vira para um grupo de seguidores e diz o seguinte: você tem que me amar mais do que você ama a sua família, ok? Vocês têm que estar dispostos a morrer por minha causa. E digo mais: se vocês não passarem a vida toda me tendo como a razão suprema de vocês serem, vocês estão condenados. Tá. Então você está diante de um homem que só pode ser duas coisas: ou louco ou Deus. Não tem opção. Ou ele é louco, megalomaníaco e esperto, porque enganou 3 bilhões de pessoas, é a quantidade de cristãos que tem hoje, ou ele é o que ele diz. E hoje à noite você tem que decidir isso. Quem é Jesus para você? Porque pensa no que ele está reivindicando. Nenhum outro fundador de religião, se é que eu posso chamar Jesus fundador de religião, nenhum outro fez demandas ao menos parecidas com essa. Ninguém. O que é isso aí, irmãos? Isso é a fidelidade em Cristo. O que você está em dívida e nunca vai pagar é a salvação. Você está em dívida aí eterna. Nunca você vai pagar pelo que Jesus fez por você. Não é merecedor de maneira alguma. Mas a fé, a única dívida que nós temos é a gratidão por isso. Não é uma dívida. Você não se sente endividado por aquilo que Jesus fez? E você não busca pagar isso, quitar essa dívida a todo momento? Se você não busca, irmão, alguma coisa de errado tem com a sua fé. Se você não acha que você precisa melhorar a cada dia que você cai, que você tenta se levantar, Salvador ainda citou aí pagar, renegociar, e Jesus sendo advogado, vai lá e renegocia e faz a pessoa começar tudo de novo, sem olhar por essas suas dívidas. Só alguns irmãos aí que não enxergou, não viu ele falando de favor imerecido, o belo conselho que ele deu antes. As pessoas não querem, sabe, pelo padrão da congregação, tudo que ele fez, pode ter feito uma analogia que na sua ideia de pagamento não pega bem já pelo que se fala de salvação por obras. Mas, irmão, só olhar por esse lado, ninguém elogiou mais nada. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, né, eu vou só falar uma parte para vocês de Gálatas 6. Aí alguns irmãos veio aqui e falou assim: as obras vêm através da salvação, ela faz a pessoa ter boas obras. Então, irmão, não pode ter obras para se salvar. As obras vêm com a consequência da salvação. Mas, irmãos, eu vou falar para vocês, quem que vive, se vocês vivem espirituais o tempo todo, louvado seja Deus, porque daí vocês nem precisam ir do advogado que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tirando isso, fruto do Espírito, aqui a gente pode ver, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Amabilidade aqui não é amor, amabilidade são as suas atitudes, a sua vontade de amar o próximo. Amabilidade é isso pondo em prática o seu amor, reagindo, agindo. Bondade, fidelidade, mansidão, meu Deus, domínio próprio. Então, você consegue isso aqui 100%?
o tempo todo, então você praticamente, alguns irmãos aí nem precisa de Cristo. Porque dizem que a salvação não vem por obras, então nós não estamos em paz, porque o que produzir de espírito está produzido, o que não produzir, mas você produz domínio próprio. Quanto isso é difícil, irmão, para todas as áreas da vida, até para comer, para se fazer uma dieta. Quanto é difícil, né? Aí vem aqui, não há lei contra essas coisas. Isso aqui é tudo fruto do Espírito. E ali atrás está tudo a natureza humana, que Jesus pagou a conta por isso mesmo. Para que você reconheça a cada dia, se arrependa, confesse os seus pecados e tenha Jesus como seu advogado. Acabou. Até isso o Salvador Bueno falou no final da pregação. E às vezes a conta já está... Deus fala, ele vai perder. Né? Vai perder o quê? A salvação. Vai se afastando, como diz Gálatas 5:19 em diante, que quem pratica tais atos, ou vive na natureza humana ali, fazendo todos os seus desejos, vai acabar perdendo a salvação. A natureza humana, aqui está em Gálatas 5:17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Não é fácil, irmão, não é fácil. Aqui em 6, por exemplo, vai falar exatamente sobre isso, é que o tempo aqui é curto. Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo, com mansidão. Isso quase não tem muito nas igrejas mesmo. Né? Na congregação tem poucos irmãos aí, anciãos, que são guiados a isso. Com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Ao caminho que é Cristo, né? Não é só estar dentro da igreja, você tem que estar apegado com Cristo. E aí essa pessoa vai estar restaurada. E cuidem, e cada um cuide para não ser tentado. Isso aqui. E a gente vê aqui, ó, a prática do bem. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Colherá do Espírito a vida eterna. O outro vai colher a morte. Então existe uma demanda em Cristo? Não existe uma observância na fé? Não existe o edifício da fé na qual, assim, também nenhum mal vai te derrubar da graça? Não existe o edifício da fé que fala lá? Aquele que constrói sobre o ouro, aquele que constrói sobre a prata. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Não nos cansamos de fazer o bem, porque a carne pode até cansar até disso. Então, quando a gente fala, não, eu sou espiritual, agora eu sou salvo, não é por obras, as minhas obras que eu produzo através da minha salvação, tá bom. Olha, se você não se observar, irmão, você vai só se desfalecendo. E aí acontece a apostasia e a blasfêmia. Acontece em muitos casos a partir dessa desistência que fala aqui, né? Porque não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, eu acho que esse assunto, eu não sei se eu encerro, depende do que vem pela frente aí. Agora, o que é interessante aqui, né? Veio essa questão aqui dos irmãos aí retornando ao cargo. Teve uma situação de uma briga aí no culto aí, tem até um vídeo rolando aí na internet, dentro da igreja, aquele furdunço. E o povo, né, fala assim, nossa, não é a CCB, isso aí é CCA. Porque sempre que acontece um problema dentro da congregação, as pessoas julgam que é a outra denominação.
Porque é esse que é o problema, irmãos, de a gente criar no nosso pensamento algo perfeito. E aí, claro que não pode haver erro algum, né? Dentro do sistema religioso, dentro da igreja. Então a gente cria aquela perfeição ali, que aquele lugar não pode acontecer nada. Aí a gente joga que é outra igreja. O pessoal já fala, é CCA, é Ministério de Jandira. Mas não, é congregação mesmo, tem seus problemas. Se não fosse assim, o Braz não tinha essa reunião para resolver os BO, né? Porque enquanto estamos aqui na Terra, como igreja em Cristo, nós vai ter problemas o tempo todo. É o que falta. Às vezes a igreja peca no não expor essas situações, não declarar mais essas situações, para o povo parar de formar algo na sua cabeça extremamente zeloso ali, que não aconteça nada de errado. E aí quando acontece, vem tudo esse BO, né, que teve aí no vídeo aí. Mas acontecem coisas boas e vai acontecendo. E eu percebo uma melhora. Aqui a gente vê aqui retornando alguns irmãos aqui no cargo, ó. Tem que ver também outros irmãos músicos, né? Outros irmãos aí, porteiro, várias situações no interior aí que são graves e alguns não vê. É regional de Pindamonhangaba, irmão Jarbas Oliveira, para São José dos Campos, 15 anos afastado, ó. O regional de Osasco, irmão Norival Zenelato Júnior, para Carapicuíba, 21 anos afastado. Misericórdia. Será que era punição ou estava esperando mesmo ser um arrependimento isso aqui? Isso aí acontece com os músicos aí, viu? Músico, organista, anos e anos afastado, não sei que esperando o quê, né? Às vezes a pessoa tá congregando ali, tá muito mais zeloso a família do que muitos outros dentro da igreja e fica ali de exemplo ali. É coisa, né? A gente tem que observar isso aí na igreja, irmãos. Aí, ó, tem essa situação aqui desses irmãos, né? O irmão Jarbas foi reconduzido para o Ministério de Ancião. A sua reapresentação vai ser no próximo sábado, dia 29 de março, na Central de São José dos Campos, às 19h30. Então, irmãos, coisa boa, né? Retornando, que seja assim com os outros, com músicos também aí, de vários nos interior. É que tem irmandade que gosta de ver, assim, foi criado num sistema diferente. É regional isso aqui, viu, irmão? É coisa regional, tem região que ele se sente até estranho quando vê uma pessoa ali afastado muito tempo, se era um músico, se era, né? Ele acha estranho, porque não tá acostumado com isso. Em outros lugares parece que tem prazer, até que não volte mais. E aqui voltou esses irmãos do ministério aí, ó. Coisa diferente, né? Vamos ver, isso tá acontecendo aí. E também tá acontecendo essas pessoas que saem do ministério. Não sabemos porquê, geralmente são casos. Eu postei um vídeo aí, até apaguei depois porque a pessoa explicou. Aliás, aqui eu apago o vídeo, tá, irmão? Você que acha que a gente tá aqui ganhando dinheiro, tem vídeo que vai bombar, assim, vai lá em cima e você vê que você tá errado, você apaga, tá? Eu tenho um vídeo de um rapazinho, de um jovem aí que tava tocando uma música do mundo, com sax, segurando o sax, né? E falando sobre a igreja, mas era uma música do mundo que ele fez um meme. Nós vai tremer, aquela música mais doida lá. E aí ele falava que ia tremer o Braz tocando, não sei o que, e ele pediu pra mim no particular apagar o vídeo que tava prejudicando ele, que ele já tinha apagado no TikTok dele, mas tinha muita visualização lá, ficou tempo. Mas no meu vídeo aqui acabou indo lá em cima, no Shorts. E ele entrou em contato, falou, irmão, dá pra você apagar aquele vídeo lá? Eu me arrependi, e isso tá me prejudicando. Daí eu apaguei, você entendeu? Fazer o quê? Eu achei que ele tinha até gostado, mas não era bem, né? Ele viu que não tava pegando muito bem. E a gente apagou aqui o vídeo também de um cooperador que saiu do cargo, daí tava o povo reclamando lá, porque o povo às vezes vai tudo do lado do cooperador, né? Tem casos de superiores estar errado, mas no caso estavam do lado do cooperador, e eu fui pesquisar melhor, recebi mensagem, era um vídeo antigo, que ele tinha se envolvido em jogos, em uma situação lá de moeda digital, ou de as moedas digitais, e aconteceu que muitos irmãos foi junto, às vezes o irmão não sabia também. Mas foi junto, os irmãos foi junto nessa, né? E acabou dando um prejuízo. Aí ele foi tirado do cargo, mas é uma coisa que não estava muito certo, né? Para ficar na igreja. Porque quando é uma outra pessoa aí que vai dever, que vai entrar numa dívida, as pessoas já ficam com aqueles olhos, né? Mas agora, quando é uma situação de dívida do ministério, eu acho que os irmãos tinham que rever bem a situação. Porque a situação de dívida hoje, irmão, não é algo difícil de acontecer, não. Os cartões da vida aí, eles trabalham com gente endividada. Eles ganham muito dinheiro com gente em dívida. É o que vai dar dinheiro. Então, o que acontece? Essa situação aí de
das pessoas entrarem em dívida, tanto do ministério quanto quem é membro da igreja. E quem que não... Olha, muito difícil quem não tá nessa situação. Pedir alguma dívida, alguma coisa atrasada para pagar ali. É claro que tem os casos das pessoas que assim vivem e querem viver assim. Mas tem alguns que não têm culpa de onde caiu. Haja visto os problemas dos dia a dia que estão vivendo. A alta das coisas, né? As necessidades do dia a dia. E cair num cartão aí que ele cobra o juro lá em cima. Depois para você pagar, não é difícil não. Depois só você não pagando aí que talvez renegociar. Que daí eles jogam lá embaixo, porque também eles não perdem. Eles nunca perdem. Eles ganham nos juros ou ganham lá na hora que você pagar o preço que valia mesmo, que eles renegociam tudo, né? Mas é isso, irmão. Eu vou voltar aqui daqui a pouco já para mim fazer um vídeo aqui da questão do Paulo Júnior. Para servir de exemplo sobre religiosidade. Até quem sai da igreja, da denominação, se vira um outro religioso, adorando um outro sistema, né? E não consegue observar o que acontece nesses outros lugares. Então é isso aí. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve nesse canal, hein? Deixa seu like, comenta aí. E até o próximo vídeo.